Estamos no ar com mais um do zero ao 4.0 e hoje eu gostaria de falar com você um assunto que é de extrema importância. Sob medida, planejado, modulado. Existe uma tretinha nesse mercado, você já sabe, você conhece ela, né? Não, eu sou da marcenaria, eu sou marcenaria artesanal, eu não faço caixotaria. E tem um monte de briguinhas que existem nesse mercado, mas na verdade nenhuma está bem conceituada aí na sua cabeça, provavelmente, porque nós temos diversos conceitos que foram de certa forma deturpado, um puxa uma corda porque é o que ele pratica, o outro mete o pau porque acha que é ruim, mas na verdade você precisa conhecer todos eles para entender qual que é o melhor modelo para você e se de fato hoje é viável ou não. Então hoje o assunto do nosso podcast é este: qual que é o seu método preferido? Então, fique por aí que a gente vai detalhar cada um deles aqui e a gente volta depois da vinheta. Estamos de volta. Hoje aqui então o assunto é polêmico. O que você acha? Qual que é melhor? Planejado, sob medida, modulado? É uma mistura, né? Cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Basta você dar uma olhadinha, uma mexida aí no seu YouTube, que você vai de ficar um pouco atrapalhado, eu acho. Você pega um vídeo de um arquiteto, ele fala: não, mas eu prefiro sob medida porque eu consigo preencher todos os espaços do meu ambiente, que a casa do cliente não fica parecendo aquela loja de um showroom de loja e tudo mais. Já enfim, quem é do planejado critica outras coisas nos outros modelos e por aí vai, gente. Eu não estou aqui para defender nenhum deles, mas eu estou aqui para trazer clareza para você de quais são os modelos que nós temos. Todos eles são modelos de fabricação, né? Modelos de negócio uh, que, que que as empresas se habituaram a aquele tipo de construção, de fabricação e tudo mais. Quais são, então, os modelos que eu mapeei, né, que a gente tem? Primeiramente, nós temos modelos que são planejados. O que seria o modelo planejado? Seria modelos onde você tem medidas propostas com uma certa liberdade entre largura, algumas alturas, algumas profundidades. E poucas variações, por exemplo, de profundidade ou de modelo de módulos. Isso torna o planejado ineficiente de maneira alguma. Muito pelo contrário. É uma das maneiras mais inteligentes que eu já pude conhecer. Hoje, com certeza, são grandes empresas do Brasil e fora do Brasil, principalmente, que na Itália, por exemplo, no Ocidente Europeu aí, grande parte é desse modelo que funciona, tá? Então, eles são medidas propostas onde você consegue trabalhar dentro de uma mobília, compor um ambiente dentro de uma mobília com o mínimo de acerto de medidas. Essas medidas elas são pensadas desde o início do projeto para que você tenha um maior aproveitamento e para que você tenha o máximo de disponibilidade de cores, de acabamentos, de setagem de máquinas.
E todo o desenvolvimento dessa linha, dessa produção, ela é totalmente voltada à tecnologia. Então, é diferente de que algumas pessoas conceituam errado, de que é uma maneira mais simplificada de se fazer, de fato, é uma maneira que se achou de simplificar. Mas existe muita tecnologia, tanto que tem empresas que trabalham dessa forma, onde ela faz desde o do processo de corte, borda, de furação, até uma inserção de dobradiça por máquina. Esse processo é automatizado. Então imagina a tecnologia que eu tenho. Qual que é o grande diferencial? E aqui eu acho que difere muito do sob medida. Qual que é o grande diferencial? As empresas trabalham sempre contra estoque. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, ao invés de eu receber um pedido e colocar esse pedido em produção, eu trabalho com estoque mínimos de peças, que vem herdado isso do seriado, de modular. Tá? Aproveitando aqui, modular, tem gente que confunde, né? Principalmente o pessoal da marcenaria. Vocês já viram aqueles balcões de 3, 4 metros que o pessoal faz compartilhando laterais, né? Onde eles vai montando o móvel e vai colocando as laterais. Tem gente que acha que o fato dele separar um módulo de 4 metros em 3 módulos, em 4 módulos de 1 metro, por exemplo, ele acha que ao fazer isso ele está fazendo um modulado. E isso não é verdade, tá? O conceito do modulado, planejado e sob medida tem relação direta com como é que eu produzo isso e como é que é a minha disposição dos módulos. Então, assim, se eu tenho duas laterais, se eu tenho um módulo completo emendado no outro, não quer dizer que eu trabalho modulado, tá? Planejado, então eu tenho uma restrição menor de medidas, às vezes de largura 50 e 50, de 100 em 100, e eu tenho essa variação. Quando eu parto para o sob medida, eu tenho milímetro a milímetro, ou seja, o que acontece com o planejado? Eu tenho estoque de peças, que a gente falou, contra estoque. Então, quando eu recebo um pedido, esse pedido ele é processado e eu tenho um estoque de peças. Então, eu vou compondo o meu módulo. Então, eu preciso de um balcão ou de uma porta. Eu vou pegar uma lateral que provavelmente já está pronta, uma lateral direita e uma esquerda. Eu vou pegar uma base, vou pegar uma travessa, um fundo e vou compor o meu módulo. Uma frente de porta, eu componho um módulo que eu vou entregar. Ok? Diferente do sob medida, porque o sob medida eu não tenho essa composição de medida. Muda toda a minha engenharia. Por quê? Enquanto eu tinha uma peça cadastrada de forma que eu consigo repetir essa peça várias vezes, já no sob medida eu não consigo fazer isso. Então eu passo a ter um estoque contra pedido. Então toda vez que eu tenho um pedido, eu vou produzir esse pedido para entregar. Hoje está muito misturado tudo isso, né? Quando a gente pensa hoje aí, tem muita gente que atende Mercado Livre, por exemplo, marketplaces, que poderiam ter, de repente, pensado num produto contra estoque, mas ele hoje, por uma questão de agilidade e às vezes de baixo volume e visão de uma grande indústria, né? É um volume considerável, porém a agilidade que ele tem para produzir, ele consegue deixar isso para a produção na hora, né? Então, quando ele faz isso, ele pega o pedido, solta, faz um lote e produz aquele pedido que ele precisa, né? Seja ele um pedido
de uma casa inteira ou de um produto, independente, tá? É claro que tudo isso impacta em como eu organizo a minha empresa, em como eu organizo o meu estoque, em quanto de espaço eu preciso ter, que tipos de máquina eu preciso ter, tá? Então, o planejado, para a gente fazer um resumão dele aqui, ele vai te demandar uma certa previsão daquilo que você está fazendo. Ou seja, eu faço estoque de lateral, eu faço estoque de tiras, essas tiras são transformadas em outras peças e por aí vai. Tudo isso mudou a minha dinâmica. E o sob medida? O sob medida é justamente o contrário. Eu defino via projeto aquilo que eu vou produzir. Então, toda vez que eu tenho uma produção, eu vou destrinchar essa produção e vou trazer uma demanda nova. Tá? É muito comum, inclusive, as demandas de matéria-prima, desse tipo de coisa, eu fazer após o pedido, porque eu não costumo ter estoque. Aí é onde precisa-se, ou não, tá? Ter uma certa previsão. Tá? Aí é onde a gente diferencia mais uma vez o sob medida, onde eu tenho milímetro a milímetro, onde eu tenho todas essa demanda de produção sendo gerada just in time, né? Que fala a partir do momento que eu recebo o pedido, eu tenho ali poucas horas para começar a trabalhar esse pedido, tá? Então, para isso, eu preciso ter tecnologia embarcada, porque senão não dou tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo hábil. Se eu fizer isso na mão, aí eu entro em outra classificação, tá? Que aí é artesanal. Então, sempre que eu tenho uma fábrica sob medida, eu tenho tecnologia, eu tenho controle sobre isso e eu trabalho a partir de lotes. Isso vem aliado com uma cultura, uma mentalidade onde eu tenho produtos mais customizáveis. O que significa, então, quando eu tenho produtos mais customizáveis? Diferente de uma previsão que eu faço no planejado, onde eu tenho estoque, obviamente, quando eu tenho estoque, eu tenho uma certa limitação de material, né? Porque se não imagina, se eu tivesse 50 acabamentos, eu teria que ter 10, 20, 30, 50 peças de cada acabamento. Imagina um estoque disso. E você não tem toda essa demanda de saída. Pelo menos não na mesma proporção. Tem peças que saem mais que outras, né? Tem cores que agradam mais que outras, são mais neutras e tudo mais. Então, quando a gente passa para o sob medida, a gente tem um aumento da diversificação de produto, porém eu tenho um estágio mais demorado de produção, eu tenho uma demanda que é gerada por hora, né? Por hora, por pedido, por necessidade que são administradas. Então, quando eu tenho essa grande diferença, aí eu passo a ter características diferentes. Quer dizer que um módulo é melhor que o outro? Não. Não necessariamente, né? E é claro que em alguns pontos de vista, isso acaba sendo, sim, um diferencial, né? Alguém que busca uma certa diversificação de materiais, você vai ter uma maior na sob medida. Porém, tudo isso é acompanhado de custo. Bom, então você deve estar pensando aí, então um é melhor do que o outro? Não, são características diferentes. Obviamente que nós temos, dentro dessas características, temos custos, nós temos formas de trabalhar diferentes e demandas diferentes, né? Então, quando você fala de um sob medida, obviamente, se você não trabalha com essa previsão, alguns custos você deixa de ter na sua fábrica e outros custos você acaba adicionando. Né? Você deixa de precisar de muito estoque,
automaticamente você tem uma negociação menor de materiais. Você acaba tendo que ter um pouco de estoque em quantidades menores, porém em variedades maiores. Então, se você for fazer essa conta na ponta do lápis mesmo, você vai entender que acaba não tendo tanta discrepância assim de preço. Particularmente, a forma de produção do planejado, ela tende a ser mais ágil, né? Quando você tem uma previsão, você tem uma rotina, né? Vamos imaginar aí um centro de furação. Muitas vezes um centro de furação ele é o que mais demora para fazer a atividade dele entre as atividades que uma peça ela entra, ela é cortada, ela vai para furação ou para colagem de borda, e essa furação ela acaba dependendo do tipo da máquina, ela acaba sendo o que mais demanda tempo, né? Então imagina que você consiga empilhar um monte de peças e na sequência você furando todas essas peças em sequência, um dia inteiro fazendo isso. É o que acontece muitas vezes ou você ter um setup. Nós temos dois tipos de produção quando se fala de furação, né? Máquinas de setup zero, que o que quer dizer máquinas de setup zero? Você tem a máquina sempre zerada e você leva uma informação CNC, né? um comando numérico computadorizado, onde você leva essas informações daquela peça, carregadas muitas vezes numa etiqueta, onde o operador vai bipar e essa informação ele puxa, né? Obviamente foi gerado por um programa de computador, mas ele saca esse programa e executa. Tá? Então, até então ele não tinha aquele programa. Foi gerado junto com o projeto da peça. Diferente de uma máquina de setup já avançado, porque eu já tenho uma configuração na máquina, eu já tenho uma peça que ela vai se repetir em 3, 4, 5, 10, 20 módulos da minha biblioteca. Então, quando eu faço esse setup, ele fica salvo e eu vou só repetindo, né? E ainda tem uma terceira opção, que são máquinas múltiplas, né? Furadeiras múltiplas, no caso, que muita gente também erra ao imaginar que trata-se de coisa mais ou menos moderna. Não quer dizer nada. Você tem hoje máquinas muito modernas de furação múltipla que elas continuam sendo atualizadas, porém o uso dela é diferente. Diferente de eu bipar um programa e ela fazer, ela tem lá os seus programas onde eu tenho configurado, então eu configuro aquelas peças que eu vou executar. Então, vou executar lateral de armário. Eu vou ficar o dia inteiro furando laterais de armário com o mesmo setup, a mesma configuração. Mudei a peça, mudo a configuração e repetição. Beleza? Então, a gente falou aí do planejado e do sob medida. São grandes duas tretas que existem, que um fala que um é bom, o outro fala que não, e por aí vai. Outras duas formas de produção é marcenaria. Mas marcenaria não é a mesma coisa que sob medida? Vamos lá, a gente vai entender que não. E a marcenaria artesanal? O que seria esses dois tópicos, pontos aqui? Marcenaria. Quando eu falo da marcenaria, eu tenho características de um produto artesanal. Eu costumo dizer que é a marcenaria industrializada, né? Eu tenho características de produto muito similares à marcenaria, porém eu sempre estou preocupado com uma escala de produção. Então, o que seria isso? Eu tenho a minha produção orquestrada por máquinas de CNC também,
ou de alguma forma que eu consiga mesclar um pouco do produto de indústria junto com um produto de artesanal, que tem características de lâmina de madeira, pintura, várias composições aí que acabam trazendo uma sofisticação para o meu produto, um certo apelo de design para o meu produto, porém, o máximo disso eu faço industrialmente, certo? Então, quando é assim, eu tenho uma marcenaria, né, tecnológica, uma marcenaria muito diferente do que eu tenho. Quando eu parto para a marcenaria artesanal, geralmente a predominância desses elementos de pintura, de lâmina de natural, trabalhos artesanais, usinagens específicas aumentam demais. Então, geralmente eu não consigo fazer isso por via máquinas. Por quê? Porque eu poderia, se eu tento fazer o melhor desses dois mundos, eu me atrapalho, porque eu deixo de ter essa mão de obra executando o serviço para eu mandar essa execução para uma máquina, por exemplo. E aí, qual que é a minha dificuldade? Antes eu tinha 10 marceneiros fazendo o trabalho artesanal. Hoje eu tenho um engenheiro de software programando máquina, fazendo desenho e tudo mais. Então, olha só a demanda. Eu tenho que ter uma pessoa fazendo o trabalho de 10 profissionais. Isso é possível? Dificilmente. Né? Então, aqui está o grande porém. E onde é que está a grande questão aqui? Esse é o ponto, acho que mais confuso. O planejado, sob medida, a gente consegue fazer uma distinção bem interessante no que tange a processo produtivo, a características de empresa. Agora, aqui nas marcenarias, a gente tem um bololô, uma coisa que é tudo junto, tudo misturado e muitas vezes se confundem. Porque quando eu não consigo separar isso, separar aquilo que é de artesanal que deveria ser industrializado e eu misturo tudo isso, eu tenho uma salada mista, né? Uma dificuldade de separar e automaticamente eu tenho problemas com custo, eu tenho problemas com mão de obra, eu tenho problemas com prazo de entrega. Então, assim, eu preciso traçar muito bem o que é isso. Por quê? Quando eu trabalho numa linha artesanal, eu tenho que ter valor agregado para esse produto muito alto. Certo? Porque se você for fazer a gente costuma fazer esse estudo nos nossos clientes, quando você para calcular aquilo que eu faço manualmente, via pessoas, e aquilo que eu faço industrialmente, que é através de máquinas, eu tenho um custo elevadíssimo de mão de obra, né? Eu tenho um custo muito maior. Porque eu tenho mais morosidade, eu tenho mais erro, eu tenho mais valor agregado naquela mão de obra. Então, tudo isso vão fazer com que o meu preço seja totalmente diferente. Aonde está a confusão? Está justamente quando eu tento fazer os dois, porque eu vou cobrar como se eu estivesse utilizando a minha máquina, a minha produção, e eu não estou utilizando, eu estou utilizando manual. Então, eu mudo o prazo, eu mudo o preço, eu mudo tudo. E muitas vezes eu não consigo analisar isso de maneira tão eficiente que eu possa trabalhar com o preço do meu cliente, com o meu posicionamento de mercado para isso. Existem empresas que estão posicionadas dessa forma,
de ser empresas artesanais e vem de toda essa, essa facilidade, né, ou essa característica de produto para o mercado. Porém, muitas têm problemas por conta de custo, por conta de fazer bem esse processo. Agora eu queria falar aqui com você o seguinte: se a gente tem um patrocinador aqui do nosso canal, que é a Comando X, é uma plataforma de ensino onde você consegue entender questões polêmicas como essa, ou outras questões mais abrangentes do mercado, como é que você opera software, como é que você desenha o melhor processo para a sua empresa, como é que você desenha o seu plano de negócios, como é que você faz para ter uma empresa aí totalmente 4.0. Né, com o conceito que a gente utiliza aqui no nosso podcast, que a gente debate muito sobre isso, mas ainda é nublado para todo mundo. E pasmem, você consegue ter acesso a todo esse arsenal de informações com valor muito abaixo aí é o preço de um Netflix. São assinaturas anuais, onde você tem ali um ano para praticar, aprender, e aulas como essas estarão lá e outras muito, muito mais específicas também. E de forma geral, você ou sua equipe vai estar preparada para aprender assuntos relevantes que vão levar você para outro nível. Então, aqui está o QR Code que você pode ter acesso, e aqui para o canal a gente está deixando aí um mês gratuito, e aí após isso você passa a pagar precinho de Netflix, coisa fina. Vai lá, conheça nosso programa. Depois desse programa aqui, vai lá, dá uma olhada, escaneia aí, já tira o print, e nós nos vemos lá nas aulas no Comando X. Beleza, gente. Então, retomando aqui, nós vimos a diferença entre planejado, sob medida. Nós vimos a diferença entre marcenaria e marcenaria artesanal. Quando a gente, só para a gente exemplificar aqui e partindo para o final da marcenaria e a marcenaria artesanal, basicamente quando eu tenho uma marcenaria, eu tenho um apelo para um produto artesanal, aquelas coisas que a gente vê no mercado, por exemplo, uma porta-palha, um painel ripado, coisas que fazem sentido, né? O mercado está demandando, né? Principalmente quando se fala de marcenaria. Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse modelo? Você precisa ter o cuidado de não avançar o sinal, de não tornar o seu produto, a menos que seja uma opção sua de mercado, um posicionamento de mercado, mas não sendo, você precisa manter o mínimo de padrão para que você consiga ter o seu produto sendo bem fabricado, dentro de um prazo, dentro de um padrão produtivo que te ajuda a ter eficiência. Tá? Porque quando você começa a ultrapassar muito essa linha que é muito tênue daquilo que é manual, daquilo que é artesanal, você entra para outra seara. E aí você, o que a gente está falando, o misto dos dois não funciona. Se você tende a levar a sua empresa a ser uma indústria, é um caminho. Agora, se você vai levar a sua empresa a ter apelo visual, a ter design, a ter algo artesanal, é outro caminho. Que ambos são pertinentes, mas a metodologia de cada um é bem diferente. Eu posso ter os dois? Sim,
desde que eu tenha compreensão que são diferentes e desde que eu tenha caminhos diferentes para cada produto. Então, eu posso ter uma linha de produção artesanal e uma linha de produção automatizada, mecanizada, onde eu consigo ter agilidade e eu consigo ter apelo, eu consigo ter flexibilidade no meu produto. Tudo isso faz parte de uma estratégia que você vai montar. Fora isso, nós ainda temos outros searas, no caso, né? Que são seriados e peça pronta, peças de design, que vem de encontro também com o artesanal. Qual que é a diferença das peças prontas para o artesanal? Simplesmente eu trabalho com peças catalogadas, né? Eu tenho peças catalogadas onde eu faço um desenvolvimento de um produto, protótipo, isso, e sei como é que eu produzo. Então, isso daqui eu tenho linha de produção também. Já na marcenaria, quando eu falo do artesanal, eu sempre dependo de um projeto e aquilo ali vai se transformar em uma execução onde eu vou precisar ter intervenção manual, intervenção do ser humano ali para tornar isso executável. Beleza? Então, nós ainda temos. Não é muito a seara que a gente trata aqui no canal, né? Não é muito o que a gente faz aqui, porque a ideia do público aqui é voltado de marcenarias que querem elevar o seu nível para a indústria e indústrias que já estão ali atuando nesse mercado, tá? Então, a gente pode até depois... tenho planos de trazer gente aqui que são desse ramo, que mexem com peças de design, que desenvolvem produtos de peça pronta e tudo mais, né? Inclusive, a gente tem aí já na agenda pessoas interessantíssimas que vêm trazendo muito conhecimento aqui, pessoas já tem história no mercado de design, que vão trazer coisas muito importantes. Então tá, gente, ó. Vamos então, partindo aqui já para a nossa conclusão, a gente vai entender o seguinte. Qual que é o meu modelo ideal? Certo? Você vai, visto isso, se você não tem uma empresa ainda, ou talvez você esteja tendo problemas para tomar decisões na sua empresa, você precisa partir de um pressuposto do seguinte: qual que é o modelo que eu vou trabalhar? Primeiro ponto, qual que é a minha área de conhecimento? Então, de onde eu vim? O que eu aprendi até aqui? Esse é o ponto. Eu venho da marcenaria, eu venho da indústria, eu venho, sei lá, de outros mercados. Então, qual que é o meu background? Qual que é as características da minha equipe? Né? Minha equipe sabe trabalhar como? É um sob medida? É um planejado? Então, dentro das características da minha equipe e as minhas características, é onde vou pavimentar a minha estrada para ver de onde para onde eu vou. Beleza. Depois, qual que é o maquinário que eu preciso ou a tecnologia que vai estar embarcado isso? O que eu preciso? Eu preciso... vai ser artesanal? Vou precisar de pessoas? Hoje existe uma grande defasagem, uma grande dificuldade no mercado de se formar profissionais da marcenaria, profissionais de alto padrão, né, que saibam trabalhar com matérias-primas nobres, que saibam trabalhar com lâmina natural, que saibam dar acabamento,
uma série de coisas nesse tipo de material. Então, assim, eu tenho oferta dessa mão de obra, eu tenho oferta, talvez, do maquinário ou grana para investir nesse maquinário. Então, tudo isso vai fazer diferença naquilo que vai ser o DNA da minha empresa, certo? Então, eu vou, a partir daqui, saber se eu posso ir por esse caminho, pelo A, ou pelo caminho B, ou pelo caminho C. Eu preciso tomar essa decisão. Depois, quais são os pontos? Qual que é a tecnologia que vai acompanhar tudo isso? A gente está falando aqui justamente de 4.0. Então, 4.0 não existe sem tecnologia. Então, qual que é a tecnologia? Qual que é o esquema de engenharia? Eu vou trabalhar contra pedido, contra estoque. O que eu preciso de informação e qual a cadência dessa informação, o que eu preciso para gerar essas informações e como é que vai funcionar esse fluxo. Eu preciso ter isso bem claro para saber qual é o ponto onde eu vou, qual é o modelo que eu vou implantar na minha empresa e assim eu vou comunicar com o meu mercado, aí o meu cliente. Qual que é a maior, as grandes dificuldades que as pessoas, os empresários enfrentam muitas vezes? É misturar o background dele com a concepção que o cliente tem. Talvez se você não falasse para o seu cliente, ele jamais saberia se é um móvel planejado ou sob medida. Embora muita gente coloque isso como um diferencial muitas vezes, para o cliente faz pouca diferença, porque o cliente ele está preocupado em qualidade, em comprar exatamente aquilo que foi proposto, apresentado e vendido para ele, e que se você produz na hora, se você produz contra estoque, se você produz antes, para ele não faz diferença. É pura e exclusivamente uma questão interna, né? E muitas vezes um preciosismo, de certa forma, daquele que produz, né? Porque muitas vezes é a arte dele, o produto das mãos dele, então ele tende a valorizar isso como um diferencial. Agora, você precisa entender, falar a linguagem do cliente. Então, você precisa entender se para o seu cliente faz essa diferença ou se está fazendo diferença somente para você. Feito isso, você vai conseguir ter clareza daquilo que você precisa realmente comunicar para o seu cliente, daquilo que você costuma apresentar para o seu cliente e fugir das armadilhas e das confusões, né? Que a gente falou, porque o meu é sob medida, o do fulano não é, o do fulano não é e o meu é, aí, enfim, aí ele tem coisas que você não tem. A grande questão é, você está de olho no seu cliente ou em você? No seu produto ou na necessidade do cliente? O mais importante é que a gente consiga atender a necessidade do cliente. Se é com sob medida, se é com artesanal, se é com planejado, isso importa bem muito pouco. Desde que ele esteja, sim, sendo atendido nas suas necessidades, naquilo que ele veio buscar com você, provavelmente esse não vai sobrar espaço para questionar se o seu produto é A ou B, se a sua característica de produção é A ou B. O mais importante é que é isso, que eu tenha clareza daquilo que eu faço, o que eu faço bem e o que eu não faço tão bem, que eu preciso melhorar. Esse tipo de coisa é o que vai fazer total diferença. Então, espero ter
trazido aqui bastante clareza para vocês, o que é o quê, quais as características de cada tipo de produção. Esse é um conteúdo realmente que destrava muito a mente aí, então se você está aqui até agora, espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilha ele, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que a gente tem muita novidade, tem muita coisa legal vindo por aí. Nós temos alguns convidados aí que vão explodir a sua cabeça mesmo, vão trazer muita novidade para você, e eu espero que a gente continue essa conversa aqui nos comentários. Então, qual que é o seu jeito preferido? Você gosta do planejado? Você gosta do sob medida? Você tem preconceito com quem? Manda ver aí. Solta o dedo aí, escreve aí seus comentários aí. E vamos embora, gente. A gente se vê nos próximos episódios. Não fique de fora aí. E até a próxima.